signo de Sagitário inicia o mês de abril com a energia do 2 de espadas. É o caso de vocês iniciarem esse período já em dúvida numa situação. Para alguns de vocês pode ser o caso de ter dúvidas entre duas opções, o que pode estar causando um certo conflito interior e vocês não quererem tomar o partido, não fazer uma escolha, ou podem estar lidando com alguém que tem opções, mas eu vejo mais da parte de vocês, mas alguns pode ser que lidem com alguém que tem opções e não toma uma posição em relação a isso, não faz uma escolha. Outros de vocês aqui, para quem está no relacionamento, pode estar lidando com certas divergências de opinião com a outra pessoa, com o parceiro ou parceira. Pode estar havendo conflitos, discussões, pode ser necessário que uma decisão seja tomada, mas uma das partes aqui não toma uma posição na situação. E em todo caso aqui, para quem está num conflito interior, seja numa situação de conflito, de discussões, ou que tenha relação com opções aqui, eu vejo que muitos de vocês podem estar muito focados na mente, na dúvida, e deixando de lado a intuição de vocês, as emoções, os sentimentos. Como você pode ver, a mulher aqui está com a venda nos olhos, não está enxergando a realidade como ela é, está muito focada nas dúvidas, as espadas, e dando as costas aqui a água, a lua. A lua remete às emoções e também à intuição, a água também remete às emoções. Então eu vejo muitos de vocês realmente se negando a enxergar a realidade da situação. Mesmo que a intuição esteja gritando, é isso, é isso, é isso, vocês estão se negando a ouvir a intuição, se negando a enxergar a realidade. Também é o caso aqui, para quem está solteiro ou solteira, pode realmente estar se fechando para novos relacionamentos, devido a conflitos interiores. Também pode ser o caso de dúvidas, se realmente quer se relacionar com alguém. Pode também ter a influência de pretendentes, opções aqui, e vocês estarem se fechando. Está numa posição numa posição defensiva em relação às outras pessoas. O obstáculo aqui tem o 7 de copas. Como eu falei, as opções são o obstáculo. É justamente as opções que causam as dúvidas. Também pode ser o caso, para quem não tem opções, adaptem. Para quem não tem opções, podem ser expectativas em relação a alguém, ilusões criadas também, a imaginação excessiva causando esse conflito interior. E esses são o principal obstáculo no mês de abril, inclusive é o que está causando a passividade e essas dúvidas. Na base aqui tem o 10 de copas, que remete que para alguns é realmente a indicação do relacionamento aqui. Alguns de vocês podem estar esteve num relacionamento bastante realizador, vocês eram muito felizes com a pessoa, mas pode ser o caso de no mês de abril, para alguns, isso pode gerar dúvida, pode ser o caso de ter influência de outras opções, ou realmente o conflito interior pode estar causando essa dúvida se vocês permanecem ou não no relacionamento. Para quem não esteve no relacionamento, não está no relacionamento, esse 10 de copas também pode indicar a influência da família, de sangue, na vida amorosa de vocês. Mas eu vejo muitos de vocês, ou alguém que, mesmo que seja uma amizade, alguém que trazia esse sentimento de realização e felicidade. Para alguns de vocês pode ter acabado essa relação,
seja amizade ou realmente relacionamento amoroso aqui, pode ter terminado. E isso fez com que vocês se fechassem para o amor ou tivesse dúvidas realmente de se quer ou não se relacionar com alguém novo, mesmo que haja opções aqui para alguns. No passado recente tem a Rainha de Paus, que é um arcano que remete também ao signo de vocês, mas vocês também podem ter lidado com pessoas do mesmo elemento de vocês, o elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, com vocês, principalmente figura feminina. No passado recente pode ter tido a influência de uma pessoa dessa personalidade, uma pessoa bastante autoconfiante, muito carismática, muito sensual, principalmente quem se relacionou com a mulher, muito sensual, tem um magnetismo sexual muito grande também, uma pessoa muito simpática, enérgica, assertiva, por vezes um pouco temperamental, mas vocês podem ter lidado com alguém assim no passado recente. E essa pessoa, provavelmente, essa pessoa no passado recente era bastante assertiva e para alguns de vocês no mês de abril, essa pessoa pode mudar o comportamento e acabar sendo mais passiva, não tomando posição em relação a vocês, para alguns. Para outros, essa rainha pode indicar vocês aqui, principalmente quem se identificou com as características. Vocês podem ter agido assim no passado recente, principalmente as mulheres de Sagitário estavam bastante autoconfiantes, inclusive poderiam estar pensando na própria independência, na autossuficiência, principalmente não, mesmo que estivessem num relacionamento, vocês focavam nisso, na própria independência. E vocês podem ter agido assim no passado recente. Mas o que eu vejo principalmente é muitos de vocês lidando com alguém que tem a personalidade semelhante à de vocês, que foi bastante assertivo ou assertiva no passado recente, mas que agora pode estar mudando o comportamento e pode estar sendo mais passivo ou passiva, não tomando posição em relação a vocês, sendo até um pouco omisso nas situações, pode ser o caso. No centro de atenção tem o arcano da torre, arcano maior, que vocês precisam prestar atenção aqui, a possibilidade, a tendência aqui de alguns de vocês acabarem se frustrando numa situação. Pode ser devido às expectativas, que é um dos obstáculos. Então, tomar cuidado com isso, para não criar muitas expectativas em relação a alguém, não criar ilusões. Mas há a tendência também de alguns de vocês passarem por uma ruptura com alguém aqui. Principalmente a ruptura de relações que podem ter sido baseadas em falsos conceitos. Como, por exemplo, vocês imaginarem que estão apaixonados pela pessoa, mas na verdade aquilo só era uma atração física, era só química. É um dos exemplos. Relacionamentos baseados nisso têm a tendência a futuramente, se não desenvolver realmente sentimento pela pessoa, as pessoas ficarem no relacionamento só por conta de atração física, pela estética, isso é muito superficial. Então, há a tendência de o relacionamento ruir, que é muito a torre, por causa disso. Então, alguns de vocês podem passar por isso, por um rompimento aqui, de uma relação que não tinha uma instabilidade aqui. Outros de vocês podem, além da questão da frustração, tomar cuidado também com explosões emocionais aqui. Como eu vejo que alguns de vocês podem estar se comportando de uma forma, tem a característica
de serem um pouco dramáticos às vezes ou temperamentais. Pode ser o caso de alguns de vocês terem a tendência a explodir de raiva, por exemplo, ou ciúmes, assim, do nada, por causa de uma besteira. Pode ser o caso. E vocês precisam ter mais autocontrole. Quem se identificou com isso, é preciso vocês terem mais autocontrole, porque pode inclusive ser o caso de, em uma dessas explosões, vocês acabarem rompendo, se separando de alguém aqui de forma abrupta. Então pode ser o caso aqui. Alguns de vocês, essas explosões são muito resultado de insegurança. Então eu vejo muito questão de ciúmes, por exemplo. E isso pode resultar em um rompimento aqui. Então tomem cuidado com isso. No futuro imediato tem o 2 de ouros. Outro arcano que remete a dúvidas. Para quem tem opções aqui, eu vejo que há a tendência de vocês ficarem tentando administrar as opções até conseguirem tomar uma decisão de fato. Ou para quem está lidando com alguém que tem opções, vai se comportar dessa forma. Vai botar vocês do banho-maria até conseguir realmente decidir qual das opções ela escolhe, ou ele. Também é o caso aqui, para quem está num relacionamento, pode haver altos e baixos. 2 de ouros remete a isso, principalmente se o aspecto material ou profissional, ou também a vida familiar estiver influenciando muito o relacionamento de vocês. Pode haver esses altos e baixos por causa dessa influência. Uma das partes pode tentar equilibrar, porque pode estar se dedicando a outras áreas também, como por exemplo a profissão, estudos ou realmente questões familiares aqui. Pode ser o caso também. Nos temores tem o 3 de espadas. Há muito receio aqui de vocês realmente serem magoados, serem traídos por alguém. Não necessariamente, até quem está solteiro pode ter esse receio, principalmente de uma amizade aqui, que vocês se sentem muito bem com a pessoa, muito realizados com a pessoa. Vocês podem ter medo disso, podem ter medo de se envolver numa situação de triângulo, onde haverá esse sentimento de traição, de decepção pela pessoa. E eu vejo muito medo de serem magoados por alguém também. No ambiente tem o arcano do Sol, arcano maior. Vocês, eu vejo muita clareza. Vocês terão muita clareza das situações. Inclusive, se vocês lidarem com alguém que tem opções, que provavelmente não vai tomar partido, não vai tomar posição nenhuma, vai tentar administrar, vocês terão clareza disso. O Sol mostra isso, mas também há a tendência aqui de tomem cuidado para que vocês não acabem sendo influenciados pelo ego de vocês, de vocês acabarem pensando que vocês são a última bolacha do pacote e que as pessoas precisam rodear vocês. O Sol é como se alguns de vocês pensassem que fosse o centro do universo, ou vocês lidando com alguém assim. Mas eu vejo muito em relação a vocês, alguns de vocês, pode ter essa tendência do ego exacerbado, porque é o lado sombra do Sol. E com isso, principalmente quem tem opções aqui, pode pensar isso. E por isso agir dessa forma, tentando administrar os contatinhos aqui e não tomando decisão nenhuma, por ter essa visão de se achar demais, o ego subir a cabeça, pode ser o caso. Mas, de modo geral, aqui haverá muita clareza. Pode ser o caso de alguns de vocês lidarem com uma pessoa, como eu falei, os signos de fogo. Alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem muita influência do signo de Leão. Então, pode ser o caso dessa pessoa
ou chamar muita atenção das outras pessoas, ter um brilho próprio, ser uma pessoa muito calorosa, muito simpática, como eu falei aqui da Rainha de Paus, muito extrovertida, chamar muita atenção. Essa pessoa pode ser popular também, e isso influenciar nessa questão das dúvidas, ou vocês também podem, eu vejo mais a outra pessoa, mas alguns de vocês também podem ter essa energia de estarem chamando muita atenção das outras pessoas e acabar sendo o centro das atenções aqui. O Sol também indica a possibilidade de vocês alcançarem o êxito das situações, alcançarem a felicidade nos relacionamentos. Mas, claro, para quem precisa tomar uma decisão, é preciso tomar uma decisão para alcançar esse êxito, esse sucesso, essa realização. Para quem não tem, eu vejo muitos de vocês tendo que realmente tomar uma decisão, mas também pode ser a questão de outras áreas influenciarem, principalmente quem está no relacionamento, e isso gerar conflito. Também há a tendência de vocês conseguirem obter clareza da situação e também resolver esses conflitos, para quem está numa situação como essa. No emocional tem o 5 de ouros, então eu vejo aqui a tendência de que vocês se sintam muito inseguros, por incrível que pareça, no mês de abril. Alguns de vocês podem se sentir abandonados por alguém, e isso causar muita insegurança, causar a sensação de estarem sendo desvalorizados, pode ser o caso, principalmente para quem rompeu com uma pessoa recentemente, pode estar no mês de abril se sentindo assim, abandonado, inseguro ou insegura, no frio, como o arcano mostra aqui, um ambiente bastante frio. Alguns de vocês realmente podem estar lidando com alguém que está dando gelo em vocês, por exemplo, e isso causar muita insegurança e certas explosões emocionais. Então, alguns de vocês, inclusive, podem lidar com alguém onde vocês se sentem inferiores, seja por causa do aspecto material, onde alguns de vocês podem estar passando por certos problemas, dificuldades, e a outra pessoa não, seja por o físico, a aparência física. Alguns de vocês podem se sentir menos atraentes do que a outra pessoa devido à insegurança, ou inclusive vocês podem criar tantas ilusões, idealizar tanto a pessoa, que alguns de vocês podem sentir que não merecem essa pessoa. Pode ser o caso também. Em todo caso aqui, o conselho é que vocês busquem, para quem está com baixa autoestima, quem tem a tendência à insegurança aqui, seja solteiro ou num relacionamento, buscar praticar amor próprio, buscar elevar essa autoestima, porque isso influencia muito também nos relacionamentos de vocês. E é justamente essa insegurança que eu vejo a tendência de muitos de vocês se sentirem assim, que pode resultar nessas explosões, seja de raiva, de frustração ou ciúmes. É o que eu vejo principalmente aqui. Na conclusão tem o 10 de espadas. Então eu vejo que eu vou separar para não ficar confuso. Quem tem opções e não está tomando posição nenhuma em relação a isso, não está fazendo escolha nenhuma, a tendência é que vocês continuem assim. E se vocês continuarem nessa dúvida, sem fazer uma escolha, é muito provável que até o final do mês isso acabe frustrando vocês. O 10 de espadas mostra o fim, um término súbito da situação, e resultando até a certa frustração. Alguns de vocês podem se sentir realmente frustrados
Pode até ser o caso de alguns de vocês perder as opções que tem por causa de ficar adiando a escolha. Para quem não tem opções, mas poderia estar sofrendo em relação a alguém, tendo muitas preocupações, pensando excessivamente sobre uma situação ou sobre alguém, pode ser o caso de até o final do mês essas preocupações, essa perturbação mental, esse tormento acabar de uma forma, pode ser o caso de vocês mesmos colocarem o ponto final na situação. 10 de espadas remete a isso também. Final, a finalização após de uma situação sofrida. Outros de vocês eu vejo muito para quem está num relacionamento que já não está mais dando certo, mas vocês ainda não terminaram, por falta de posição aqui. É muito possível que até o final do mês esse relacionamento chegue ao fim. O 10 de espadas também remete ao término do relacionamento. Principalmente por causa dessa indecisão aqui de uma das partes ou de ambas as partes. Há um término aqui e pode até ser o caso da situação terminar por conta de traição. Também para alguns aqui pode ser o caso. Para quem está feliz no relacionamento, é só ignorar essa parte. E o 10 de espadas aqui, de forma geral, mostra que realmente uma situação vai terminar, vai chegar ao fim. Seja a questão das dúvidas, para quem tem dúvidas, seja um relacionamento que está desgastado já, vai chegar ao fim. Seja uma situação onde causou muitas preocupações a vocês, esse tormento mental vai chegar ao fim em todo caso. É o que eu vejo aqui principalmente. Só pode ser que para alguns esse término seja realmente súbito, seja até pego de surpresa, então já fica o aviso, apesar que geralmente, como eu vejo aqui o 2 de espadas, pode ser o caso até de vocês já sentirem, para quem está numa situação como essa, uma relação desgastada, já sentirem isso, mas se negar a ouvir a intuição. É o que eu falei no começo. A intuição pode estar indicando isso muito, mas vocês se negarem, ficar em negação, tentar se enganar mesmo, ficar em dúvida. Será que é isso mesmo? Será? Pode ser, inclusive, até de vocês, alguns de vocês terem dúvida que o parceiro ou a parceira traiu vocês. Pode ser o caso também. E para quem teve essa intuição recentemente, é muito possível que até o final do mês vocês acabem descobrindo. E por conta disso, haverá o término da relação aqui. É o que eu vejo principalmente. Então, no mês de abril, procurem focar na intuição de vocês e menos na mente, nos pensamentos. Procurem se conectar com a intuição e evitem ficar imaginando, imaginar demais. É necessário ter o pé no chão também. Controlar um pouco a imaginação. Para alguns que isso pode ser um problema no mês de abril. E tomar cuidado também com as expectativas. Para alguns de vocês pode ser o caso de se frustrar, o 10 de espadas também remete a isso, devido a muitas expectativas em relação a uma situação ou a alguém. Então já fica o aviso. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima leitura.